Glória a Jesus, você está feliz? Coisa boa é servir ao Senhor. Coisa boa é ver pessoas que às vezes a gente não costuma ver aos domingos e dizer que o nosso coração queima por Jesus, que cada momento que a gente tem a oportunidade de falar do seu amor, algo muda dentro da gente. Irmãos, esse é um tempo onde nós iremos jogar as redes e elas voltarão cheias. Você crê nisso em nome de Jesus? Ah, queridos, é um tempo do consolo, um tempo do resgate, um tempo de redenção. Eu creio que a gente não vai precisar falar muitas coisas. A nossa vida será uma carta escrita por Deus. Pessoas estão nos observando. É como numa vitrine, as pessoas passam em uma vitrine e algo chama a atenção, por isso elas entram numa loja. O Senhor nos colocou na terra como uma vitrine, escreveu dentro de nós uma mensagem, e essa mensagem é Cristo em nós, a esperança da glória. Coisa boa é manifestar a salvação, é dizer que fomos alcançados, fomos atraídos com cordas de amor. Sabe o que é isso? Quando o Senhor te chamou, não foi arrastado, você não veio forçado, você veio rendido. E rendição é algo muito especial. Rendição é quando você diz: não tenho mais forças, Senhor, me socorre, eu preciso de Ti. É nesse momento que Ele vem e nos levanta e nos estabelece na posição que Ele predestinou para mim e para você. E sabe qual é essa posição? De filho. Filho. Nós temos o Abba Pai, o paizinho querido. Nós temos direito, pelo sacrifício da cruz, de dizer: Abba Pai. Ele nos resgatou e nós celebramos a sua vida. Nós celebramos a vida de Deus em nós por meio do Espírito Santo. Ei, querido, se você pudesse voltar no primeiro dia desse ano e fazer um retrospecto até o dia de hoje, veja quanto Deus foi fiel nesse ano com vocês. Eu olho para trás e vejo a mão de Deus nos detalhes. Deus tem cuidado do seu povo nos detalhes. Um ano tão difícil, de escassez, de pandemia, e a gente viu o sobrenatural de Deus sobre a nossa casa, nos guardando. Pessoas ficaram doentes, mas foram restabelecidas, foram curadas. Nós vimos a mão de Deus na nossa família, estruturando, organizando todas as coisas. Será que isso não é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor? Ele está no meio da sua igreja, Ele está dizendo: fique tranquilo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Esse é o tempo da igreja. Perceba que a gente está saindo de uma pandemia chamada Covid-19, já está começando uma outra variante que diz que é o Omicron, é cada nome que só Jesus. Irmãos, o tempo não vai melhorar, os dias só vão piorar, e eu não quero ser pessimista não. Sabe por quê? Que nós estamos nos aproximando dos dias do fim. Ah, pastor, isso aí é profecia do caos. Não, a Bíblia diz, e a gente não pode sair daquilo que é profético. Essa é a igreja do arrebatamento. Não é mais tempo de juntarmos mais nada, é de ficarmos no altar aguardando o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor me satisfaz, o Senhor me completa. A minha oração hoje é: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor me deu, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque o crente, ele anda no profético. O crente, ele anda pelaquilo que ele já recebeu no Espírito, mas os seus olhos ainda não viram. Nós andamos por fé. Sabe quem abençoa a sua empresa? Quem faz o cliente entrar lá? É o Senhor. Sabe quem te guarda em saúde? É o Senhor. Sabe quem está protegendo os teus filhos? É o Senhor. Então tudo que nós recebemos vem do Senhor. Ele é o nosso território, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção, aleluia. Você pode se alegrar por isso?
E sabe, nesses dias a nossa oração é: Pai, eu não quero nada fora de Ti. Porque tudo que nós recebemos que não vem de Deus é excesso. Tudo que nós recebemos que não passa pelo Senhor é só bagagem. E por isso a gente tem ficado cansado. Eu sempre digo, a obra de Deus não me cansa. O que me cansa são as cargas que a gente vai juntando no meio do caminho. E por isso nós corremos para o Senhor e Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem descanso para você nessa noite. Tem descanso, tem descanso. Ei, queridos, a mesma paixão lá do começo é o que eu tenho mantido. A minha oração é: Senhor, me mantenha sempre com a minha lamparina acesa, que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. A mesma paixão que vocês veem eu pregando para 5, 10, vai ser para 500, para 1000, porque nós não pregamos para homens, o culto não é para homens, é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? E é assim que nós precisamos fazer. Chegou um tempo onde a gente não vai viver de conveniência, não é pelaquilo que as pessoas esperam de nós, é pelaquilo que o Senhor tem revelado à sua igreja. Eu não me movimento para agradar pessoas. A movimentação do povo de Deus é olhando primeiramente para Ele. Ele é o autor, nele inicia todas as coisas, e nele tem um fim de todas as coisas, e no meio disso é o caminho. Ele te chama para andar no caminho, e o caminho é Ele. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, o capítulo 8. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Romanos, o capítulo 8, a partir do versículo 26. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! Te adoro, Jesus. Meu coração se rende diante da tua majestade. Eis aqui o teu povo, Senhor, a tua igreja. Nós temos sede pelaquilo que o Senhor irá liberar do céu. É a tua palavra, Senhor. Nós estamos famintos pelo pão que desce do céu. Vem e traz a revelação da tua palavra. Nos mostra, Senhor, o que tu queres. Nós queremos nos mover na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus ainda está no controle. Então não há motivo de desespero. Ele está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele coloca as estrelas do céu em marcha e chama cada uma pelo nome. Esse é teu Deus. Antes que haja em você palavra, Ele já sabe o que você vai dizer, porque Ele sonda o teu coração. E sabe o que significa sondar?
ele penetra no íntimo das tuas intenções, no íntimo do teu ser, e revela de fato quem somos. Então não há como fugir, não há como nós darmos curva no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está ministrando, Ele está nos olhando, Ele está contemplando a sua igreja. Os filhos de Deus não têm expectativa somente de vitória, existe uma certeza. Você entende isso? Não é uma expectativa, é uma realidade. Nós fomos chamados para vencer. Ah, pastor, mas isso todo mundo diz, é como se fosse uma injeção no ânimo. Não, eu estou falando uma realidade. Expectativa é que o mundo tem, nós temos o firme fundamento, é fé. Nós esperamos por aquilo que já está pronto dentro de nós. Sabe por que nós fomos chamados para vencer? Porque aquele que nos chamou já venceu na cruz, e sobre a sua vitória nós somos mais do que vencedores. Diga comigo: eu sou mais que vencedor. É isso, não foi você quem venceu, Ele venceu e te colocou nessa posição de mais que vencedor. Qual que é a nossa missão? É entrarmos nos ambientes e tomarmos os lugares. Lugares que estavam vazios, esperando o Filho de Deus declarar que aquela terra pertence ao Senhor. Deus chamou o seu povo para ser expansores do seu reino. Cada lugar que você entra tem que ser transformado, porque o que você carrega é santo, não é da terra. Todo lugar que eu entro, ou uma cidade que eu vou chegar, eu levanto as mãos para o céu e declaro: Senhor, esse lugar é teu, nós tomamos posse em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi colocado contra a ação do teu poder, a ação do teu reino, nós quebramos agora em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos acessar lugares que estavam possuídos pelos poceiros. Poceiro não tem direito à terra, a terra é herança dos filhos, aleluia. A tua casa não pode ter poceiro, a tua casa não pode ter invasor, a tua casa é extensão do céu, e precisa ter paz. Eu sempre digo que ao invés de ter razão, eu prefiro ter paz. A gente discute muito pela razão. A maioria das nossas brigas é porque eu tenho a minha razão, você tem a sua razão, e a gente fica brigando por razões. Ei, já passou desse tempo, já passou o tempo do leite. Deixa as pessoas ficarem com as razões. Nós queremos paz, porque nós servimos a Jeová Shalom, o Deus de paz. Tudo foi pré-estabelecido por Deus, por meio da sua vontade. Então não existe sorte, não existe azar, não existe misticismo, porque hoje tem crente que faz as mandinga gospel, não joga mais na Telecena ou na Mega Sena, mas vem aqui no gasofilácio e faz a sua fezinha. Ei, nós precisamos nos libertar disso. A gente não serve a Deus pela barganha, pela troca, nós servimos a Deus porque nós o amamos, por quem Ele é. Entende que não tem a ver com as suas mãos? Porque se você tiver o Senhor, você terá tudo. Você vai caminhando e as bênçãos do Senhor vão te acompanhando. Não é você que corre atrás da bênção. O problema das pessoas é que elas não entendem isso. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não precisa correr atrás da bênção, você já foi abençoado. O que você precisa é crescer em maturidade e acessar a bênção que já é sua. Então, meus queridos, vamos parar com esse negócio de isso dar azar, essas mandinga gospel, porque nós vivemos por fé. Vamos sair desse lugar tão rasinho e começar a evoluir e dizer: Senhor, eu quero me responsabilizar com o que está acontecendo. Eis-me aqui, Senhor. A psicologia de autoajuda diz que nós somos fortes. Ela faz com que nasça um leão dentro de nós, que temos um gigante adormecido. Você já viu esse evangelho coach?
que começa a injetar um ânimo que é meio que uma droga, que faz com que você olhe para dentro de si e ache que é maior do que realmente é. Mas o Evangelho ele vem na contramão dizendo que apesar de nós sermos fracos, nós somos vitoriosos. Compreende a diferença? É porque nós somos fracos que precisamos do auxílio do Espírito Santo. A matéria-prima para que Deus possa usar a mim e a você, para que Ele possa vir sobre a nossa realidade, é justamente a nossa fraqueza. 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 7, diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Que tesouro é esse? Diga comigo, o Espírito Santo. Espírito Santo, temos um tesouro em vasos de barro. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, ó, um vaso de barro. Uns mais gordinho, mais inchadinho, outros menos. A forma não importa, a matéria é a mesma. Vasos de barro. E por que de barro? Porque não tem aparência, porque é frágil. Nós sofremos pressões de todos os lados. Veja o que está escrito, abra comigo 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 7. Olha que coisa tremenda. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Olha o vaso que acontece com ele. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos aqui fora, contudo, aqui dentro não perdemos a esperança. Entende que existe algo que acontece fora de nós e algo que acontece dentro de nós. Vasos de barro, olha o que a palavra do Senhor continua dizendo: somos perseguidos aqui fora, mas jamais desamparados aqui dentro, abatidos aqui fora, mas não destruídos aqui dentro, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pegou isso, querido? Eu não sei o que está acontecendo fora de você, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está sustentando você, vaso de barro. Porque o poder não é o que você traz, não tem a ver com a força dos seus braços, tem a ver com aquilo que Ele colocou dentro de você, um tesouro. E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Nós temos fraquezas físicas, ficamos doentes, envelhecemos. E coisa boa envelhecer, né? Vamos perdendo cabelo, a gente vai criando uns excessos aqui nessa área da frente, conforme a idade vai passando, o vaso vai tomando uma forma diferente. A palavra do Senhor diz que nós vamos nos desgastando aqui fora, contudo aqui dentro, nós somos renovados a cada dia. O nosso espírito se renova a cada dia. Conforme nós vamos tendo experiências com Deus, nós vamos mudando de dentro para fora. Então você não é o que as pessoas dizem, você é o que o céu fala sobre você. E o Senhor está dizendo: você é vitorioso, porque você carrega o Espírito Santo. Nós carregamos um tesouro. Nós temos fraquezas emocionais. Sabia que crente passa por ansiedade? Crente também pode enfrentar a depressão, preocupações, desespero. Na questão espiritual, nós vivemos em uma luta interna. Paulo diz: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu continuo praticando. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Veja que por mais que a gente tenha a intenção de fazer coisas boas, no meio da caminhada parece que muda alguma coisa, a gente acaba fazendo o que é mal. Sabe por quê? Porque a nossa natureza
é pecaminosa. A natureza do homem é pecaminosa. Ela gosta da carne. Existe uma luta entre carne e espírito. E quem vai te governar é quem você alimenta mais. Quando você levanta pela manhã, é você que diz quem vai te governar. Se você tem tempo de oração, leitura da palavra, você está alimentando o teu espírito. Mas se você só lembra do Senhor no final da noite, quando vai orar e os olhos já estão quase fechando, você não sabe nem o que está orando, já começa a dizer: Senhor, abençoa os meus pecados. Opa, peraí, a cabeça já está longe. Por quê? A gente deixa sempre o refúgio para Deus. E Deus está dizendo: prioriza o meu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Saiba de uma coisa, queridos: buscar o reino de Deus é fazer tudo primeiro pensando nele. É o teu primeiro abrir de olhos sendo para ele, a tua primeira ação sendo para ele. Se você priorizar Deus, existe uma resposta do céu. Tudo aquilo que você se preocupa aqui fora vai ser organizada por ele, porque isso é secundário. Aleluia! Ele está trazendo um tempo onde os filhos estão entrando em um ambiente de prioridade, onde os filhos estão priorizando o reino de Deus. Não comece nada sem ter o aval do céu. Mas por sermos fracos, Deus não nos rejeita. Ao contrário, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Sabe o que é assistir? Ele nos auxilia. Porque o Espírito Santo, ele foi dado à igreja. E a função do Espírito Santo é auxílio, consolo, ajuda. Quando você olhar para todos os lados e não ver mais solução, ei, olha para dentro de você, tem um tesouro aí dentro. Diga: Espírito Santo, eu estou fraco, eu preciso de ti. Vem, organiza as minhas emoções. Espírito Santo, o meu coração está aflito, acalma-me, aquieta minha alma. Significa que a vida é um fardo tão pesado que nós não conseguimos carregar sem o Espírito Santo para nos ajudar. Mas essa ajuda requer uma interação. Nós temos um grande problema, nós terceirizamos o problema sempre para Deus. Mas Deus está dizendo: para salvar, a ação foi toda minha. Eu enviei o meu filho, ele se entregou, ele morreu na cruz e hoje vocês são salvos. Agora, para que você possa permanecer, para que você possa se conduzir, precisa de uma interação. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Perceba que isso é uma interação. Conforme você dá um passo em direção ao Senhor, ele também responde, dá um passo em direção a nós. O Espírito Santo te ajuda quando você coloca a mão do lado de um peso e ele vem e coloca a mão do outro e carrega junto com você. Enquanto nós não entendemos isso, a gente fica sempre esperando uma ação que não vai acontecer, porque é necessário a nossa interação. Irmãos, a gente não sabe nem como orar. Por isso que nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. Quantas vezes você orou achando que estava pedindo pão e era uma pedra? Quantas vezes nós oramos achando que estávamos pedindo um peixe, mas era uma serpente que queria nos picar? E sabe, Deus não vai te dar o que você acha que precisa. Deus vai te dar o que realmente você precisa, porque Ele é Pai. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. A gente não conhece ali na frente o que vai acontecer, e muitas coisas que nós temos pedido é uma armadilha, e Deus está dizendo: eu não vou te entregar isso, porque você não sabe o que você está pedindo de fato. Mas quando a gente entra nesse ambiente do consolo do Espírito, as nossas inquietações, aquilo que a nossa alma anseia, aquilo que nós temos pedido compulsivamente, quando a gente coloca tudo debaixo do governo do Espírito de Deus, irmãos,
então a gente vê o Senhor agindo. Porque enquanto você está no cabo de guerra, nada acontece. Deus não vai dividir força com você. Deus não vai ficar puxando do outro lado desse cabo, tem a ver só com você. Mas quando nós sujeitamos tudo à vontade do Senhor, algo começa a mudar, porque você começa a pedir segundo a vontade do Senhor. E quando você para tudo, aquieta teu coração, aquieta tua alma, e você clama pela ajuda do Espírito Santo, Ele vem e começa a organizar, porque aquilo que você estava pedindo, que não tinha sentido, o Espírito Santo, Ele traduz a nossa oração, traz a revelação, porque a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele vem e traz a mensagem do céu, dizendo: meu filho, acalma e espera que eu estou agindo. Então o Espírito Santo, Ele pega as nossas inquietações, as nossas orações que muitas vezes estão fora de propósito, e ministra uma outra mensagem. Ele traz confronto à nossa mensagem humana. Por que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo? Para corrigir os nossos desejos humanos. Por que o Espírito Santo ministra ao nosso coração? Porque Ele é um intercessor, Ele intercede por nós, e a linguagem do Espírito Santo é com gemidos inexprimíveis. Ele traduz a minha oração e a sua oração, coisas que a gente não consegue falar com palavras, mas existe dentro de nós uma intenção. Ele pega essa intenção e ministra ao Pai. Ele ora segundo a vontade de Deus. Por isso que quando você ora no Espírito, tem resposta. Quando você ora na carne, essa oração não passa do teto, porque na carne tem a ver com você. É o filho pidão, aquele que gosta da chupeta. Eu quero, me dá a minha mamadeira. Sabe aquele filho que sempre está requerendo alguma coisa, achando que tem direito de alguma coisa, e começa a colocar os braços e as pernas para cima e dizer que ele precisa. Ei, isso tem a ver com a nossa oração na carne. Deus não nos chamou para sermos pedintes. Nós precisamos olhar para a Bíblia como filhos. Você é herdeiro, você não precisa fazer cena. Eu não preciso fazer cena para receber de Deus o que já é meu por direito. Ele vai te dar, mas Ele sabe o tempo certo para liberar isso sobre a sua vida. Ele sabe. Então quando você não receber algo, agradeça ao Senhor, porque é livramento de Deus. Porque o não de Deus é livramento sobre nós, e o sim de Deus é para que você possa caminhar. Vamos aguardar no Senhor. Amados, Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. A palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pastor, tem como pedir mal? Mesmo sendo coisas aparentemente boas? Claro que sim, porque na maioria das vezes a nossa atitude aqui fora não revela a nossa intenção aqui dentro. Você pede e não recebe porque você tem pedido mal. Então vamos consertar o foco. Nós precisamos organizar então a nossa visão. A nossa visão tem que ser muito mais panorâmica. A nossa visão tem que ser de reino. Se eu não estou recebendo, tem a ver com o meu pedido e com a minha intenção. Então eu preciso mudar a forma de como eu me projeto no Senhor. Então se o meu pedido, a minha solicitação diante do Senhor está com a minha intenção ajustada no céu, a minha atitude também será de revelação do alto. Irmãos, intenção e atitude precisam caminhar juntas. Se a gente pede segundo a vontade do Senhor, Ele entrega. Pastor, eu tenho sonhos. Você pode sonhar, contanto que esse sonho primeiro passe pelo crivo de Deus. Eu sempre digo, Provérbios, o capítulo 16. Irmãos, esse é o texto que move a minha vida.
O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. A gente pode arquitetar coisas, nos projetarmos, mas tem um momento que a gente tem que parar tudo e dizer: Senhor, avaliza isso é da tua vontade ou nasceu no meu coração? Se nasceu no meu coração, eu quero que venha abaixo, eu não vou continuar. Nós precisamos clamarmos pela clareza do céu, e o Senhor vai responder. Ei, as nossas edificações muitas vezes estão paradas porque a gente não quer voltar. A gente não quer colocar abaixo aquilo que nós passamos tanto tempo construindo, e Deus está desorganizando a nossa organização para que o inabalável permaneça. E a sua palavra diz que o mesmo Espírito, além de nos ajudar em nossas fraquezas, também intercede por nós. Irmãos, nós temos dois intercessores: um intercessor legal, que é o Senhor Jesus. Ele é o advogado justo. Quando se levanta uma acusação contra você, ele se levanta e diz: foi por causa disso que eu morri, a dívida está paga. Você pegou isso? Quando o inimigo tenta te acusar, o nosso advogado fiel, Jesus, ele diz: a conta está paga, o meu sangue foi o preço dessa dívida. Não existe mais acusação contra os escolhidos de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quando tentar se levantar algo contra você, olhe para o que foi realizado na cruz, o que Jesus fez por mim e por você, e diga: eu fui redimido, eu fui comprado por sangue. Não existe mais condenação sobre a minha vida. Quem é aquele que pode dizer algo contra aquilo que a cruz declarou? Nós fomos gerados na cruz do Calvário. O segundo intercessor é o Espírito Santo, é o intercessor existencial, ou seja, existe dentro de nós. Ele intercede por nós, em nós e ao Deus que está sobre nós. Eu vou te explicar. O intercessor legal é Jesus, o advogado, aquele que pagou a conta. Todos os pecados que você cometeu, ou que ainda irá cometer, tem perdão para mim e para você. Quando você se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Intercessor legal. E o intercessor existencial foi aquele que Jesus enviou o seu Espírito para que estivesse dentro de nós. E esse intercessor, ele intercede em nós. Você pegou isso? Em nós, porque ele está dentro. Ao Deus que está sobre nós, ele carrega a nossa mensagem, a nossa oração, e ele traduz segundo a vontade do Pai. Ele intercede de forma intensa, com gemidos inexprimíveis. A gente não consegue alcançar essa linguagem. E sabe por que essa intercessão é eficaz? Porque não tem nada de carne, não tem nada de desejo humano, só aquilo que o Pai quer receber. Porque tudo que é da carne fica na terra, agora aquilo que é do Espírito sobe como cheiro suave ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já ouviu essa palavra? Nós acabamos de ler. Aqui não está dizendo que só coisas boas acontecem. Você sabia que crente fica doente? Você sabia que crente perde o emprego, sofre acidente, vive decepções? Porque para muitos parece que crente vive dentro de uma bolha e nada acontece com ele, e se caso tiver alguma coisa acontecendo tem a ver com o diabo. Nem tudo é o diabo. A palavra do Senhor diz que a prova da nossa fé produz ainda mais perseverança, e ela tem o poder de nos fazer completos e maduros. Tudo que nós estamos passando, todas as experiências com o Senhor, está te aprimorando, está te promovendo. É só você olhar para trás,
Veja quem você era, e quando você passou pelaquela dificuldade, como você estava firme e forte. O problema é que a gente não reconhece Deus nas experiências. Nós achamos que tem alguma coisa a ver com o acaso, foi uma coincidência. Ei, Deus em tudo está realizando a sua obra em nós. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia! Se você está nessa bolha, por favor, saia dela. Porque o evangelho fala de preço, de renúncia. Jesus nunca nos prometeu ausência de problemas. Ele nos prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Perceba aqui, não é ausência de necessidade, e sim a presença dele durante a necessidade, durante a tribulação. Irmãos, prosperidade não é ter coisas. Prosperidade não é ausência da necessidade, é estar com o Senhor. A graça dele nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você está fraco, tem uma notícia para você, aí que você está forte. Deus, ele age por meio da nossa fraqueza. Deus não tem aliança com super-herói. Deus não tem aliança com super-homem, com mulher maravilha. A aliança do Senhor é com os filhos que reconhecem que são pó e carecem da glória de Deus. Exemplo de Jó. A palavra do Senhor diz que Satanás entrou na vida de Jó, na realidade dele. O Senhor permitiu com que Satanás tocasse a casa de Jó. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. O homem mais rico do mundo. A Bíblia diz do Oriente, mas naquela época só existia o Oriente. Do dia para a noite, ele não tinha mais nada. Gado, ovelha, seus rebanhos, tudo aquilo que ele possuía, ele perdeu do dia para a noite. Depois, lê o livro de Jó. Ele perde os seus 10 filhos de uma vez só. Imagina o que é o homem enterrando, segurando na alça de 10 caixões e enterrando os 10 filhos. Isso em um único dia. Para completar, ele olha para o seu corpo e está leproso. Está raspando a sua lepra com um caco de telha. Mas a mulher dele chega e diz: homem, olha a situação que você está. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. É só o que te resta. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto Jó perguntava por quê, não houve resposta. Ao contrário, Deus faz perguntas. Porque na maioria das vezes, a resposta de Deus está na pergunta que Ele está fazendo sobre nós. A gente quer ouvir uma resposta plausível com a nossa realidade, que nos traga clareza, mas na maioria das vezes o Senhor vai trazer uma outra pergunta, para dizer onde você está. Tem a ver com o lugar onde nós estamos. E sabe o que Deus pergunta a Jó? Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? E ele começa a fazer várias perguntas sobre coisas que Jó não entendia. Aí no capítulo 42, Jó se arrepende e contempla a grandeza de Deus diante da sua insignificância. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas que conhecem a Deus de ouvir falar? Estão na igreja, participam do culto, mas só conhecem de ouvir. Essa experiência de Jó, todas essas faltas e necessidades que houveram na vida de Jó, era para se aproximar mais do Senhor. Tudo aquilo que está acontecendo na minha vida e na sua vida, é para te aproximar mais do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É diferente ou não é?
Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é estar tão perto que os teus olhos contemplam a grandeza do Senhor. Deus trouxe Jó para o lado, Deus trouxe Jó para uma realidade onde era muito mais do que ouvir falar sobre as coisas do Senhor, é ele ver, enxergar. Ele diz: eu me humilho no pó e na cinza. E a partir desse momento o cativeiro de Jó muda, e Deus dá 2 vezes mais tudo aquilo que ele havia perdido. Você vê quando há uma renúncia em nossas vidas, quando há um reconhecimento, quando a gente para de ficar perguntando muito porquê, escuta o que Deus está nos perguntando. O que é a nossa realidade para aquilo que Deus pode fazer? O que é essa falta? O que é essa doença para aquilo que Deus pode realizar? Ele é o Criador, basta uma palavra e a nossa realidade muda. Muda. Mas que bem é esse, pastor, que coopera para todas as coisas? O bem é o projeto de Deus de fazer você cada vez mais parecido com Jesus. Sabe por que todas as coisas estão acontecendo e isso tudo coopera para o teu bem? É para que você se torne cada dia mais parecido com o teu Salvador. O caráter de Cristo sendo formado dentro de você. Isso é o processo de santificação. Cada dia mais que você conhece o Senhor, mais as coisas do mundo vão saindo de dentro de você. A paixão aumenta, o fogo começa a aumentar. Antes era só uma fagulhazinha, mas de repente se torna uma fogueira, e essa fogueira te faz se aproximar mais do Senhor. Hoje eu conclamo a igreja: vamos correr para os pés do Senhor. Não basta somente ouvir falar sobre Ele, é preciso contemplá-lo. Ele está respondendo através de perguntas, as nossas perguntas. Você acha que Deus vai colocar a sua realidade num telão e vai começar a trazer um discurso para você sobre o que você precisa fazer passo a passo? Não racionalize a fé. A fé, ela não é coisas que você vê. A fé, ela precisa ser vivida, porque é um fundamento, é uma estrutura. Ou você tem, ou você não tem. Por isso que Jesus dizia: homens de pouca fé. Se você tem pouca fé, você alcança poucas coisas. Mas se a tua fé é aumentada a partir daquilo que você tem ouvido, então, queridos, não há limite para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas o processo não começa com você, começa com o Senhor. Versículo 30 diz: ao que Deus predestinou, Ele já tem tudo organizado antes da fundação dos tempos. Ele conhece o fim desde o começo. Ele tem todos os seus dias contados antes de um só haver. Está tudo escrito. Ele predestinou a nós. João capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e vos designei. O que é isso? Destinar, para que dê fruto, e fruto que permaneça. Aos que predestinou, a estes também chamou. Chamou como? Pelo amor, a sua voz de amor, nos trazendo para perto. Aos que chamou, também justificou, os tornando justos pela graça e a redenção que há no seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ei, ninguém é melhor do que ninguém. Nós todos somos farinha do mesmo saco. Você entende isso? Por isso que não cabe julgamento. O que cabe é braços abertos, dizendo: vem, vem filho, aqui é a casa do Pai. Vamos celebrar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, tem uma vírgula, sendo justificados gratuitamente por meio da redenção que há no sangue de Jesus. Um exemplo de redenção: você deve R$1 milhão para o banco e não tem condições de pagar, e vem alguém e deposita esse valor na tua conta. O nome disso é redenção. Te redimiu da dívida, pagou, quitou. Foi o que Jesus fez. Esse valor foi de sangue, chama-se justiça de Deus. Agora, na justificação,
O Senhor, além de pagar a nossa conta, Ele vem e limpa o nosso nome do histórico de devedor. Quem conhece o Serasa, SPC, por mais que você pague, às vezes fica um histórico. Redenção fala do pagamento da conta, da quitação da conta. Agora, a justificação é o Senhor vindo e limpando todo o histórico anterior de pecado. Não tem mais histórico, não existe nada que possa nos condenar, porque a conta foi paga e nós fomos justificados. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê justos. Aleluia! Ele olha para você e não vê pecado, porque o sangue de Jesus está sobre nós e Ele nos purifica de todo o pecado. Glória a Jesus. E tem mais. Deus pega todo o saldo de Cristo e coloca na nossa conta e nos torna co-herdeiros com Cristo. Alguém que não tinha nada, alguém que era devedor, hoje é justificado e mais, se torna herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que pertence a Jesus também pertence a mim e a você. Você pode celebrar a herança? Oh, aleluia! E ao que Deus justificou, também glorificou, porque na mente de Deus só existe um tempo, e esse tempo é a eternidade. Então Ele já olha para mim e para você na glória. Ele já olha para mim e para você salvo. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Quero chamar a pastora aqui, nós teremos um momento de oração.